Você sabe como fazer para lucrar com o crescimento digital em contabilidade? Olá, meu nome é Áurea Paz e você está no Momento Negócio. Semana passada eu disse que o mercado digital ele não é mais uma tendência, mas uma realidade. Eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo na descrição. E que quem atua na contabilidade tem uma grande chance de crescer nesse cenário. Basta, obviamente, que você saiba trabalhar todas essas informações que eu vou passar para você hoje. Então, hoje, eu vou dar para vocês 5 dicas práticas para você começar agora. Vamos lá? Primeira dica. Tenha presença digital e estratégica. Na verdade, eu comecei a falar sobre esse assunto a semana passada. Então, você precisa criar um link profissional no LinkedIn, no Instagram, afinal, quem não é visto não é lembrado. Mas aqui vão algumas informações que eu acho que são relevantes, tá? Lembre-se que você é um profissional, você é um técnico, tá? Você é um bacharel em contabilidade. Então, cuidado com a imagem que você coloca nas suas redes sociais. Então, é muito bacana você mostrar que você tem uma vida social, mas cuidado com essa vida social que você mostra, tá? Cuidado com as mensagens que você publica. Evite assuntos polêmicos. A gente sabe que hoje em dia, mesmo quando você não quer, as pessoas transformam a sua fala em assuntos polêmicos. Então, muito cuidado com isso. E vá no seu tempo. Não é porque né, a pessoa A, B ou C fez que você tem que fazer também. Vai devagar, vai com calma. Isso é muito importante. Bom, além de você ter uma presença constante nas redes sociais, mostre autoridade através de vídeos curtos, de conteúdos, mas não precisa fazer sozinho, tá? Se você tiver disponibilidade financeira, você vai ter excelentes profissionais que podem te ajudar nesse primeiro momento, né? Então, são profissionais que podem te fotografar, que podem te ajudar com esse marketing digital, que podem te ajudar com as chamadas, com as artes, até com a sua coloração pessoal, para que você tenha uma identidade visual mais bacana e tudo mais. Se você puder, né, usufrua desses profissionais, porque nós não somos obrigados a conhecer tudo. Óbvio que depois de um certo tempo, você passa a ter uma familiaridade maior com esse mundo, que ele é um mundo completamente diferente, né? Mas você, nesse início, você pode sim ter profissionais que vão te ajudar. E 3 grandes cuidados que eu sempre falava em sala de aula e que eu continuo falando. Cuidado com a língua portuguesa, revise cuidadosamente, pontuação, concordância, conteúdo, tá? Esse conteúdo, ele precisa ter fundamentação, não é baseado em achismos, não é porque você acha que é assim que ele realmente é. Cuidado com a inteligência artificial, tá? Ela pode te dar relatórios, ela pode te dar pesquisas que não existem. Cheque se aquilo que ela está te dando realmente tem fundamentação legal, tem fundamentação dentro das normas brasileiras e tudo mais. E o terceiro cuidado que vocês têm que ter siga o Código de Ética Contábil. Ele está lá por um motivo. Leia-o. Veja o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Bom, dica 2. Ofereça serviços digitais. Claro que aí a gente tem que pensar no nosso cliente. Nem todo cliente ele quer que você ofereça esse serviço digital de forma digital. Então, administre bem esse cliente que você tem aí na sua carteira, tá? Mais importante, você fazer trabalhos remotos não significa pular etapas. Então, se você tem um contrato de serviços com o seu cliente presencial, mantenha esse contrato de serviço com o seu cliente virtual. Se você mantém registro das conversas que você tem com o seu cliente presencial, mantenha o registro dessas conversas com o seu cliente digital também.
Eu confesso para vocês que eu tenho clientes que eu não conheço pessoalmente. Eles são indicados, eu atendo, por vezes eu não faço nem videoconferência, eu resolvo o problema ali pelo WhatsApp mesmo, mas eu mantenho o registro de tudo que acontece com esse cliente. Eu guardo todos os documentos, eu guardo todas as conversas, eu mantenho tudo isso num drive. Isso facilita. Até porque amanhã eu já não lembro mais nem o que eu almocei hoje, né? Que dirá o que ficou resolvido com o cliente, que às vezes eu nem sei quem é. Automatize processos internos. E aí aqui eu tenho várias dicas para passar para vocês, tá? A grande maioria dos softwares hoje, eles oferecem um sistema nas nuvens. Cuidado que ele pode ser mais caro, mas você não fica preso a uma máquina. Você pode acessar esse sistema informatizado da onde você estiver. Inclusive, se você estiver de férias, né? E eu sempre levo o meu laptopzinho, nem sempre eu uso, mas eu sempre levo numa emergência, né? E ele pode fazer com que você reduza muitas tarefas manuais e ganhe mais tempo. Mas, de novo, né? Vamos lá. Lançamentos automáticos. Parece bastante simples, né? Você automatiza os lançamentos, você aperta uma tecla, o lançamento é feito, e você aperta uma outra tecla e o livro diário ele é impresso. Cuidado, o sistema ele pode errar. Você na configuração, você também pode errar. Tem sistemas que já te dão configurações prontas, tem outros que não. Eu conheço um sistema que, para você gerar uma DRE, por exemplo, é você que parametriza as contas. Um errinho nessa parametrização leva tudo por água abaixo. Então, confira, cheque a informação. Você parametrizar departamento fiscal, departamento pessoal com a contabilidade. Isso também é um problema, tá? Pode parecer que não, mas pode acontecer, por exemplo, de que, né, após essa parametrização, você na importação, você traga 2 férias, você traga 2 salários, ou você não traga um desconto qualquer. Isso vai fazer com que a sua contabilidade fique completamente diferente da sua folha de pagamento. Então, confira, são muitos detalhes. Assim, o meu marido, ele costuma dizer o seguinte, no início é muito chato, demora e dá trabalho, mas depois facilita a vida. Então, cheque, por favor, cheque essas informações. Sistema erra, tá? Então, principalmente durante uma transição. Eu me lembro, na época do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, que foi implementado aqui no Rio de Janeiro, com a governadora Rosinha Garotinho, o cálculo desse fundo, ele era bastante complexo, tá? Então, até a gente pegar a legislação, entender, colocar aquilo no papel, eu me lembro que eu elaborei uma planilha de Excel, para quem me conhece sabe, eu sou a louca do Excel, né? E aí o meu sistema me deu esse cálculo pronto. E quando eu gerei a primeira guia, claro, óbvio que eu gerei no sistema e que eu coloquei as mesmas informações da minha planilha, a informação não bateu. E eu fiquei na dúvida se o erro era meu ou se o erro era do sistema. Depois de muito pensar, analisar, refazer, reler a legislação, eu descobri que o erro era do sistema. Eu mandei uma mensagem, eu fui até a empresa, né, eu mostrei a planilha e eles me agradeceram e fizeram os ajustes, os acertos necessários. Sim, isso acontece. Importar notas fiscais do sistema fiscal, por exemplo, não é só apertar um dedinho e importar e gerar um livro. Você sabe o que você está importando? Você sabe se aquilo tudo que está vindo através dessa importação são compras de mercadorias para revenda? Se tiver um imobilizado ali, e se tiver alguma despesa que foi tudo para o estoque, está errado. Você tem que checar. Esse trabalho é um trabalho de um analista contábil. Não é só apertar o dedinho, é analisar se aquela informação está correta. E aí, você tem que combinar com o seu cliente como é que essa informação vai chegar até você. Porque quando você importa, você está importando o que está
no mundo, o que está na rede. Mas só o seu cliente sabe se aquilo foi adquirido para imobilizar ou se aquilo foi adquirido para usar, para uso e consumo. Então, você tem que ter essa informação de forma privilegiada, de forma, né, diferenciada e documentada. Sim, nós só trabalhamos com informações documentadas. Não é eu comprei, mas eu não tenho documento. O documento tem que existir. Bom, ainda sobre a automatização, né? Integre ferramentas, financeiro, fiscal, departamento pessoal, principalmente o financeiro, né? Hoje, a grande maioria das empresas, elas têm BPOs financeiros que podem, né, podem ser integrados com a nossa contabilidade. Isso facilita o trabalho, isso traz informações mais fidedignas, né? Você pode até oferecer isso para o seu cliente. E uma dica que eu dou é participe desses eventos, congressos, que são oferecidos, às vezes, pelo conselho, por sindicatos, ou por outras classes contábeis. Você vai ficar abismado com a quantidade de aplicativos que existem hoje, que vão facilitar a nossa vida, e que se você ficar sentadinho na sua cadeira, no seu escritório, você nem toma ciência de que eles existem, tá? Isso é realmente muito importante. Observem que você não precisa gostar. Eu, por exemplo, eu não gosto, tá? Eu não gosto de ficar participando de eventos e ficar passeando na hora dos intervalos, né? Eu vou para assistir as palestras para adquirir conhecimento, mas o meu marido gosta. Então, eu acabo seguindo ele, ou às vezes ele vai sozinho e depois ele traz as novidades. Então, a gente meio que divide essas responsabilidades aqui no escritório. Agora, tem que fazer sentido para você. Analise o custo-benefício. Não é porque a ferramenta é boa que você precisa comprar. Se nesse momento você acha que não tem condições financeiras de adquirir, ok, não adquira. Tá? Mas deixe ali anotadinho, na primeira oportunidade, vai lá e compre, coloque aquilo como um desafio para você. E muito importante, ela tem que fazer, ela tem que conversar com o seu sistema contábil. Não adianta você comprar aí um sistema, por exemplo, nós temos aqui obrigações, né? Então, não adianta você comprar esse sistema se ele não conversa com o seu sistema contábil. Aí não adianta nada, né? Bom, dica número 4. Eduque seu cliente digitalmente. Sim, eu sei que é complicado, quem tem cliente sabe o que eu estou falando, nem sempre ele consegue nem fotografar um documento, que dirá escanear, nem sempre ele consegue assinar um documento de forma digital. Ele é obrigado, aí, às vezes, a ir numa lan house, imprimir o documento que você envia, assinar, digitalizar na lan house e devolver para você. Eu sei que isso é complicado, mas, às vezes, é necessário. Eu tenho o hábito de criar passo a passo, tá? Então, por exemplo, o cliente precisa gerar para mim um documento lá do banco dele. E eu venho criando o passo a passo a partir da experiência que eu quero que ele tenha. E aí eu vou printando e vou enviando para ele. Às vezes isso dá certo. Em último caso, eu tenho um courrier que faz o trabalho para mim. Vai até o cliente e vai buscar aquilo que eu preciso. Bom, ainda com relação a isso, tá? Use canais de comunicação seguros com seus clientes. Então, de novo, eu já tive inúmeros problemas de comunicação com alguns clientes no meu escritório. E a gente vai aprendendo com esses erros, né? Então, às vezes, a gente acha que fazer tudo pelo WhatsApp é mais prático, só que não é seguro. Quantas informações são perdidas todos os dias? Eu recebo cliente que fala, eu perdi toda a nossa conversa. E aí você tem que repetir e repetir, é um retrabalho. Fora que não é seguro. Procure manter, né, essa comunicação em canais seguros. Use o e-mail. O e-mail é muito mais seguro, tá?
Fora que ali fica armazenado por mais tempo, né? Então, assim, comunicação é tudo. Nós precisamos da comunicação para realizar o nosso trabalho. E o cliente, em algum momento, ele vai dizer para você que ele não lembra, que você não explicou, que você não falou, ou que você explicou, mas você não explicou com profundidade ou com seriedade. Eu já escutei isso de um cliente. Eu não sabia que era sério. Como assim você não sabia que era sério? Ah, eu achei que fosse uma informação boba. E era uma informação séria. Então, assim, muito cuidado com esses canais de comunicação. O ideal é que você, quando passe alguma informação por telefone, por exemplo, depois você ratifique aquilo por e-mail. Eu tinha um hábito no meu escritório, que hoje não sou eu mais que estou à frente, né, disso, que era de todo o e-mail que era enviado para algum cliente, tinha um dos diretores em cópia, ou eu, ou a Márcia, ou a Milton. Por quê? Porque eu conseguia, às vezes, interceptar uma comunicação incorreta ali naquela cópia de e-mail. Então, é importante que você tenha técnicas de comunicação implantadas dentro do seu escritório, principalmente se você tem funcionários. Quando você terceiriza, a responsabilidade pela informação, ela meio que foge das suas mãos, e você tem que trazer ela de volta, né? Para que essa comunicação funcione de forma adequada, você tem que ter um sistema de troca de documentos seguro. Um sistema onde notas, comprovantes, contratos, eles possam sair de uma mão e ir para outra mão de forma segura, sem que ele sofra, né, com danos e com perdas. O ideal é que esse sistema permita mensagens em tempo real ou quase real, através de chat, e que você mantenha histórico dessas conversas, tá? De preferência com acesso remoto, de preferência com notificação de prazos, com notificação de lembretes, tá? Com histórico de rastreabilidade, quem enviou, quando enviou, por quem enviou, o que enviou, né? Com integração com o seu software contábil, com armazenamento em nuvem, né? Existem muitos sistemas que fazem isso, tá? Bem, olhando assim, parece até que é tudo muito fácil, né? Não, mas não é. A prática, ela é bem diferente da teoria. Então, novamente, existem clientes que não gostam da parte informática. Eu tenho uma cliente que ela não gosta de receber nem mensagem, seja gravada, seja o que for, pelo WhatsApp. Ela só quer falar no telefone. Nem sempre eu estou disponível para falar no telefone. Isso é complicado. Bom, quinta e última dica. Especialize-se em nichos digitais. Quando eu falo de especializar, eu estou falando de estudo, eu estou falando de pesquisa. Não é você achar que é especialista, é você, sim, ser especialista. O mostrar autoridade é mostrar autoridade especializada, tá? Você precisa ter segurança para fechar esses seus clientes. E essa segurança, ela só vem quando você domina aquele assunto. E sim, eu estou falando de cursos, de especializações, de mentorias. Eu vou falar um pouco mais sobre isso a semana que vem. Mas cuidado para não nichar demais. Bom, importante e quem disse que você não precisaria mais estudar depois de formado, hein? 2, não atire para todo lado, vá com calma, com bastante calma. Em resumo, se você colocar em prática essas 5 ações que eu passei aqui para vocês, eu tenho certeza que vocês vão começar a crescer no mercado digital, porque, de novo, eu vou repetir, ele não vai voltar a ser o que era antes. Agora, me conta aqui nos comentários, por qual dessas dicas você vai começar primeiro, tá? Eu deixei lá no blog do meu site, aureapaz.com.br, um artigo sobre os principais parceiros digitais para automatizar os processos em um escritório de contabilidade. Dê uma olhada lá e dê uma lida, tá? Eu finalizo por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Foi um prazer compartilhar este momento com você. Que esse conteúdo seja um aliado nas suas decisões daqui para frente, conectando números, ideias e resultados.
Aqui você aprende, aplica e transforma. Te espero no próximo episódio do Momento Negócio.